O líder do PL na Câmara, o deputado Sóstenes Cavalcante, se manifestou pelas redes sociais. Ele fez uma postagem em que afirma o seguinte, a gente tem um texto aí, não sei se a gente tem, mas eu tô com ele aqui na minha mão. Ele diz o seguinte: a renúncia não foi improvisada nem emocional, foi uma decisão estratégica diante de uma decisão vergonhosa do Supremo que ignorou o devido processo legal e avançou sobre garantias constitucionais básicas. Ao renunciar antes da conclusão da cassação, Zambelli preserva direitos, amplia possibilidades de defesa e evita efeitos mais graves de um julgamento claramente politizado, ganhando margem jurídica para buscar liberdade e permanecer na Itália. E isso não é fuga, é cálculo jurídico num ambiente de exceção. Quando a corte perde a imparcialidade, a estratégia passa a ser a única forma de proteção contra o arbítrio. História e direito ensinam. Quem entende o jogo institucional sobrevive a ele. Bom, vou trazer para cá mais dois colegas que nos ajudam aqui a entender melhor esse panorama. Hoje conosco Eduardo Green, que é professor da Fundação Getúlio Vargas, e também a Isabela Calil, professora da Fundação Escola de Sociologia Política. Uma ótima tarde aos dois. Bom domingo. Calil, e a Zambelli? Ela renuncia? Como disse o doutor Rolo, né? Não muda nada, né? Mas o Sóstenes está apostando que isso pode mudar algo na extradição dela lá da Itália. Uma boa tarde para você. Boa tarde, Sarza. Antes de responder, vou só comentar que, apesar da gente não estar com a roupa combinando, realmente você sempre tem muito bom gosto e estilo. Mas, enfim. Obrigado, Calil. Você também, amiga. Discussão, né? Obrigada. Para entrar na discussão sobre a Carla Zambelli, como é que a gente vê isso, né? Eu achei também muito interessante ouvir um especialista em direito, porque gera uma série de confusões se ela, digamos assim, ganha alguma coisa ao renunciar, né? Diante desse impasse político-jurídico, né, que se colocou. E, na verdade, enfim, a gente ouviu, né, o professor comentando que não necessariamente ela vai ganhar, mas essa saída dela de pedir, digamos, para renunciar, né, pedir a renúncia, é uma saída menos desonrosa, digamos assim, porque coloca os deputados numa situação que é uma situação, enfim, evita-se eles terem que resolver e responder o Alexandre de Moraes, que disse muito sabiamente, né, muito corretamente do ponto de vista jurídico, que não cabe à Câmara dos Deputados decidir sobre isso, apenas referendar a questão da cassação do mandato. Então, no final das contas, tudo que está colocado ali, e provavelmente ela fez isso por pressão mesmo, né, do próprio PL, da classe política como um todo, é para evitar que se tenha um desgaste institucional maior ainda entre a Câmara dos Deputados e o STF. Então é uma saída que ela é a menos ruim, digamos assim, diante de uma situação que já estava dada. Mas muito provavelmente ela foi pressionada para decidir sobre isso, porque tudo levava a crer que ela iria em outra direção se ela pudesse e tivesse capital político para isso. Professor Eduardo Green, te pergunto também sobre a situação da Zambelli, né? Agora aguardando extradição. Boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Isabela. Um prazer estar com vocês novamente. Bom, além dos comentários já feitos, eu acho que é importante acrescentar que a Carla Zambelli já é há bastante tempo ficha descartada no jogo do bolsonarismo e não havia ninguém do bolsonarismo que a estivesse defendendo explicitamente. O ato de recusar a cassação do mandato dela é muito mais uma tentativa, sobretudo da Câmara dos Deputados, de se defender de futuros problemas que deverão acontecer ano que vem no marco do julgamento do Flávio Dino das emendas parlamentares e também criar uma salvaguarda para um deputado que é mais importante no contexto do bolsonarismo, que é o Alexandre Ramagem, processo esse que, o que tudo indica, deverá essa semana entrar na discussão da Câmara dos Deputados. Então, acho que foi mais nesse sentido, porque politicamente a pressão feita sobre ela, eu acredito que de fato ela aconteceu, se coloca num contexto no qual ela não tem mais nenhum tipo de apoio político, sequer do seu partido, que é o PL, sequer do núcleo duro do bolsonarismo, sequer da família Bolsonaro, e restava pouca alternativa para ela nesse sentido. Também quero crer que mesmo nessa situação bastante controversa em que ela se colocou, fugindo do país para escapar da condenação já transitada em julgado, que a insistência dela em seguir com o mandato poderia lhe custar, inclusive, algum tipo de problema lá na frente, quando ela for buscar progressão de pena, alguma coisa nesse sentido que talvez endurecesse ainda mais. Então, acho que também, diante desse cenário, a saída colocada, pelo menos daqui até alguns dias da semana que se inicia amanhã, livra o Hugo Motta de mais um papelão
de mais uma situação tragicômica, como tantas outras que ele vem enfrentando, e que essa semana, inclusive, no caso da Carla Zambelli, ele jogou todas as suas fichas que o plenário iria cassar o mandato dela, e aconteceu exatamente o contrário. Então, por assim dizer, esse cenário todo facilita, mas então eu entendo que a Carla Zambelli não é parâmetro para aquilo que a gente vai enfrentar esta semana em relação ao Alexandre Ramagem, e ela já era a ficha fora do jogo do bolsonarismo. A renúncia, meu juízo, só confirma isso, eu diria, em definitivo, né?